Caros alunos, hoje nós vamos falar do modelo japonês de administração. Olhando para essas figuras, né, do globo terrestre, a gente vê que o Japão são ilhas, né, e um arquipélago no Pacífico, Oceano Pacífico, próximo da Coreia, né, não tão distante da China, e dá uma ideia de insignificância em termos de extensão territorial. No mapa, né, da direita, né, onde a gente percebe, né, são o arquipélago, tendo uma ilha principal, onde está Tóquio, né, e mais outras duas ilhas, né, mais importantes, uma quarta ilha próxima também, né, mas, enfim, é um arquipélago no Oceano Pacífico e a gente, pelas notícias, acompanha, né, as dificuldades que eles têm de terremotos, maremotos e outros desastres naturais e da falta de locais para matéria-prima, produção agrícola e tudo mais. Talvez essa a razão que eles empreenderam na Segunda Guerra Mundial. E nós vimos que o Japão, após a Segunda Guerra Mundial, era um país destruído e que recebeu algumas ajudas americanas, né? Acho que considerável em termos de dinheiro, foi o Plano Marshall, até mesmo pela localização da ilha, né? Muito próxima da China e também da União Soviética, né? E os Estados Unidos, temerosos que tanto o Japão como a Europa viesse a integrar o bloco socialista ou comunista, né, eles investiram nesses países, somos de dinheiro razoáveis para a reconstrução. E nessa ajuda particular, nós vamos ver hoje, né, o que acabou desenrolando no método japonês de gestão. A base do modelo japonês começa naquele pessoal do controle estatístico da produção, né, o Stewart, o Deming, o Fordismo, né, inspirou muito a Toyota, né, mas a Toyota foi influenciada por outras questões da administração científica, além do Ford, do Taylor, né, e tem um incremento aí, né? Uma coisa é o Fordismo nos Estados Unidos, outra coisa é o Fordismo num país como o Japão, que tem uma cultura milenar e muitas outras coisas que nós vamos tentar desenvolver durante esta aula. Estamos falando então que o modelo japonês é uma combinação de princípios e técnicas da qualidade total, né, que nós estudamos na aula anterior, né, da administração científica, mas também esses elementos da cultura japonesa. Começa nos anos 50 do século XX, portanto, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, um país destroçado, 2 bombas atômicas, né, inaugurando, não foram as primeiras bombas atômicas, não, teve um teste perto de Dallas, né, num deserto americano, mas foi um teste subterrâneo, né, e depois mais 2 bombas, assim, como experiência de exterminação em massa, foram aplicados no Japão, né, e realmente foi uma coisa muito pesada, né, a destruição do Japão foi bombardeado e eles, mesmo sendo bombardeados, só se renderam após a segunda bomba atômica, né? Mas, senão eles estariam lutando e o final da Segunda Guerra Mundial no
Oceano Pacífico, né, não teria sido em 1945 como foi, né? Naquela época, a Toyota era uma empresa de pequeno porte, produzia 1000 carros mês. Hoje ela é a segunda ou a primeira do mundo, né? Sempre disputando com a General Motors essa primazia. Produz milhares de carros por minuto, né? O que fazia no mês é por minuto agora. Então, quando falamos do sistema de administração japonesa ou a gestão japonesa, nós estamos falando do sistema Toyota de produção, o que é graças a dois, o Taishi Ono, que era o engenheiro e funcionário da Toyota. Ele tinha nascido na China, mas eu suponho que foi quando o Japão dominou parte da China, né? Não tenho esta certeza, mas são considerados japoneses os dois, tanto o proprietário e presidente, né, o Eiji Toyota, como o Taishi Ono, são considerados japoneses. O Eiji nasceu no Japão, né? Eles foram criadores das técnicas de manufaturas que ficaram conhecidas como Sistema Toyota de Produção. Baseavam no sistema Ford de produção, mas como fazer isso no Japão? Gente, a produção em massa, para nunca falhar, né, e nunca parar uma máquina, tinha um pequeno pressuposto, né? Você tinha que ter estoque de matéria-prima para essa máquina para ela nunca parar. E você encontrava máquinas chaves num processo de produção na Ford. Então tinha que ter nessas, né, tinha que ter estoques geralmente para 3 meses de produção. Estoque de matéria-prima para 3 meses de produção. Estoque de produto acabado para 3 meses de vendas, né, que baseava depois qual seria a produção que ia fazer, né? Isso exigia áreas enormes. Para vocês terem uma ideia, aqui em Santo André, que eu acompanhei, a Pirelli, né? A Pirelli seguia a mesma metodologia de produção da fordista, né? Que era a administração científica de produção, ou neoclássicos, ou a visão revista, né? Mas os clássicos de administração seguiam o mesmo esquema, né? E quando a Ford mudou, a Pirelli mudou, né? Eu sei que lá saiu um bairro enorme e uma universidade, e a Pirelli continuou produzindo tanto quanto produziu ou mais pneus, né? Então, exigia-se, esse sistema de produção exigia-se muitas áreas, né? E o Japão, como vocês viram, é um país bem pequeno, né? Populoso, e o que menos tem é a área livre, né? Então, fazer o Fordismo no Japão fica meio complicado, a começar por aí, né? E o Japão, um país pobre, ou estava empobrecido, né? Então, eles não poderiam ter desperdícios. Olha só quanta coisa eles tiveram que pensar, né? Então, eles pensaram em produção mais enxuta, mas com economia de recursos, né? E sem defeitos. E nisso a total qualidade, né? O total quality, o controle total da qualidade encaixou direitinho, né? Produzir sem defeitos, porque eles não têm o luxo de perder matéria-prima, de jogar fora mão de obra, de jogar produto fora, né? Para a realidade japonesa, tudo isso era muito caro.
Então, eles começaram a trabalhar aí. Então, essas duas figuras, né? O Eiji Toyota e o Taishi Onion. É difícil soletrar algumas coisas. Né? Bom, ambos são engenheiros, né? Um pela Universidade Imperial de Tóquio e o outro pela Nagoya Technical High School. Um presidente, o outro era funcionário da Toyota. Né? Então, como trabalhar qualidade e produtividade? Né? Essa primeira questão. Né? Com a participação de todos. Né? E essa é a base do sistema Toyota de produção. A base, né? E os pilares do sistema Toyota. É o que eles verificaram, né? Normal nas indústrias ocidentais era desperdiçar. Esforços, materiais, espaço, tempo, né? Tudo que o Japão não poderia desperdiçar. Os recursos humanos tinham muita gente cuidando do planejamento e controle da produção, compras, controle de qualidade, manutenção e limpeza. Né? Era a filosofia do just in case, por via das dúvidas. Né? A programação da produção precisava ser mantida, máquinas e estoques abundantes. Né? Então, cedia, cheguei a conversar com vocês, estoques, né, de 3 meses. Não só de matéria-primas, em máquinas onde seria vital, se a sua parada implicaria em parar praticamente toda a produção. Então, essas máquinas-chaves, havia até duplicidade delas, estoques intermediários, né, da produção, né, e isso tornava, esse desperdício tornava caro, né, e exigia investimentos, tudo que não tinha as empresas no Japão. A racionalização da força de trabalho. Né? Primeira coisa é agrupar operários em grupos com líder, não supervisor, um líder. Né? São equipes com conjunto de tarefas de produção. E a missão de trabalhar coletivamente, né? Um ajudando o outro. O líder trabalha junto com o grupo e o coordena. Né? Substitui qualquer trabalhador que faltar. Olha só. Então era uma equipe unida responsável por uma missão. E a equipe recebe também tarefas de manutenção do seu equipamento, consertos de pequenas ferramentas e controle da qualidade. Né? Olha só, a qualidade passou a ser responsabilidade de quem estava produzindo. Né? Desde receber. Se recebia algo que não estava bom, parava. Né? Essa racionalização do trabalho que levou a moderna administração a adotar a manufatura celular, autogestão, trabalho de equipe. Né? Vem dessa maneira de pensar lá na Toyota. Então, o just in time, na hora certa ou bem na hora, tradução, né? Ou no momento certo. Né? Gente, não dá para ter estoque. Eu precisava receber na hora que eu preciso pôr na máquina. Né? Então, eu tinha que reduzir ao mínimo o tempo de fabricação. Né? Princípio, fluxo contínuo de materiais sincronizados com a programação do processo produtivo. Opa, uma coordenação fantástica, envolvendo desde a cadeia produtiva, a jusante e a montante. Né? Desde quem vinha a primeira matéria-prima, todo mundo tinha que estar envolvido nisso. Né? Os fornecedores então passam a assumir compromisso de entrega na hora certa. Né? Parcerias com poucos fornecedores para que essa cadeia seja fortalecida. Né? Enquanto as indústrias ocidentais tinham 3 fornecedores para determinada matérias-primas chaves, lá não, é parceiros. Né? Ele tem que me garantir, ele tem que entregar naquela hora. Né?
percebe que ao você ter três, você está discutir preço a todo momento que for comprar, isso provocava custos, né? E a hora que você cria um parceiro que tem o compromisso de entregar, e se ele entregar, ele quer que você venda depois o produto, né, o resultado dessa matéria-prima, ele passa a ser parceiro no todo, né? E parceria envolve uma relação mais forte, né? E o compromisso mais forte. Então, o sucesso do fornecedor depende do sucesso para quem ele fornece, né? E aí há uma relação bem diferente do que antes ocorria, né? E na linha de produção, o tal do Kanban. O operador levava um cartão de solicitação, recebia outro que acompanhava o material, cartões coloridos, né? E era uma forma de visualizar dentro da fábrica o andamento de tudo que estava ocorrendo. A flexibilidade da produção. Nós vamos produzir só o que nós vendemos. Não vou produzir o que não está vendido. Não vou produzir para o estoque, né? Então, para ser flexível, eu não posso ter uma linha fixa de produção. Eu tenho que pensar nas máquinas onde eu posso fazer arranjos, né? Se eu estou produzindo liquidificador hoje, amanhã eu posso precisar produzir espremedor de laranja. E aí eu tenho que mudar o layout, né? E no dia seguinte pode ser, né? No Ocidente, você tinha linhas fixas com máquinas, todas as máquinas eram unifuncionais. Obviamente, na produção flexível, você tem que ter máquinas mais multifuncionais, né? Que fazem mais operações para poder facilitar a nossa flexibilidade, né? O Rono, além disso, ele treinou os operários para eles próprios fazer as mudanças várias vezes ao dia, se necessário, né? Olha, na final da década de 50, a Toyota trocava os moldes das prensas em 3 minutos. O que se fosse feito nos países ocidentais ia levar um dia inteiro. Então, se eu estivesse produzindo Fusca e quisesse mudar para fazer Kombi, as prensas, eu demoraria um dia inteiro lá na Toyota com essas mudanças, né, de treinar os próprios funcionários que estão operando as máquinas. Isso demorava 3 minutos, né? Lá no Ocidente perdia um dia de produção, aqui não perdia nada, né? Então a flexibilidade precisava ser algo que mudasse e entrasse logo em operação, para não perder um dia de trabalho. Bom, se produzir sem qualidade, nós já vimos que a falta de qualidade é muito mais cara do que a qualidade, né? E vimos que os japoneses não só foram aprender com os ocidentais, né? Trouxeram professores americanos para me ensinar, desenvolveram e aprimoraram a total quality, o controle total da qualidade, o TQC, né? Poxa, tinha que ser algo de todos e não de especialistas em qualidade, né? E eles envolviam todo mundo mesmo, né? Era uma coisa muito participativa, né? Então, fazer certo da primeira vez, corrigir causas fundamentais de erros, e para isso eles utilizavam o círculo de qualidade, onde pessoas, né, da área ou de áreas conjuntas, né, se sentavam num período do dia, né, geralmente era semanalmente, né, para discutir problemas que precisavam ser aprimorados para melhorar a qualidade, tanto da produção como dos produtos que saíam, né? E identificar defeitos não era o mais importante. O importante era corrigir e eliminar as causas dos defeitos. E a hora que você começa a eliminar as causas, você começa a ter muito menos defeitos.
né? E esse envolvimento de todos em todo o processo de produção, né? Muitas vezes, às vezes, parava a fábrica, né? E tinha-se autoridade para parar, né? O operário que estivesse operando. Já nas ocidentais, opa, isso é coisa loucura, seria loucura, né? Você é pago para produzir, não para pensar. No Japão, não. Vocês todos fazem parte e têm responsabilidade do produto que nós vamos entregar. Então, esses componentes, né, o fazer certo da primeira vez, né, uma das ideias mais marcantes do Deming, lá atrás, né? O trabalhador é responsável pela qualidade do seu trabalho. Né? Tirou-se inspetores de qualidade, né? Os controladores de qualidade. Né? Você percebe? Ao tirar esse funcionário e todos que estão na linha de produção exercerem o controle da qualidade do que está recebendo, do que está entregando, né? Você está eliminando mais um desperdício. Né? O outro lema, né, era corrigir os erros em suas causas fundamentais, aquilo que eu falei, pode parar. Né? Parou, o problema para. Né? E analisar o que errou. Né? É engraçado, eu já assisti isso, né? Por quê? Né? E, às vezes eu fico girando em torno da máquina, olhando, falei, por quê? Né? Por quê? Né? Precisa encontrar um porquê. Né? E isso ocorria com uma frequência muito grande no começo. Né? Obviamente, quando você elimina a causa, quando você sabe o porquê do defeito, o defeito é visível para todos mundo, mas o que está causando o defeito às vezes não é. Né? E quando elimina-se o defeito, a causa do defeito, você não vai ter mais aquele defeito. Né? Pode surgir outros, mas aquele já está resolvido. Percebe? E cada vez mais que cada defeito era resolvido, menos precisava se parar a fábrica, menos desperdícios tinham. Né? Resultados melhores, produtos melhores. Né? Percebe que você estava lutando contra a causa, né? E não remediando depois que tudo ocorreu. Né? Tá lá com o produto final pronto com defeito. Não para aqui. Né? Onde começa o defeito? Bom, falei rapidamente do Círculo de Controle da Qualidade, né? É mais uma criação do Dr. Ishikawa, que nós vimos e conhecemos lá na visão, na escola japonesa de qualidade. Né? Então, voluntários do mesmo setor ou área de trabalho, né? Reuniões periódicas para propor soluções de problemas que comprometem a qualidade. Né? Atualmente existem grupos de vários setores. Né? O CCQ hoje é conhecido como uma das técnicas de administração participativa e tem vários objetivos além da preocupação com a qualidade. É o envolvimento dos funcionários na análise e resolução de problemas. Né? Melhorar a comunicação dentro do grupo de trabalho e, obviamente, estimula a criatividade, a mentalidade de qualidade, autocontrole e prevenção de falhas. E as pessoas se sentem mais motivadas porque elas passam a ser mais relevantes do que simplesmente um operador de máquina. Né? Nos moldes ocidentais que conhecíamos, que eu conheci, né, no século passado, né, que ele não tinha uma participação nem suas observações, às vezes muito procedentes, porque ele estava ali diante dos problemas, né? Às vezes a observação dele não era levada em conta. O senhor não é pago para pensar, o senhor é pago só para produzir. Pensar são os gerentes, né? Que é a visão antiga, né? A visão que começou lá na administração científica e se manteve por muitos anos como sendo uma grande verdade nos estudos de administração. Né? A metodologia
Ishikawa, né, indicar o problema na qualidade que causam prejuízo, indicar os problemas prioritários, né, e propor soluções. Ele usava, inclusive, o princípio de Pareto e o diagrama de Ishikawa, que vocês vão ter, vão se defrontar dele por mais vezes nos cursos de administração. Também o princípio de Pareto. O princípio de Pareto é separar as causas importantes, aquelas que têm um efeito muito grande sobre o resultado, né? Um exemplo que eu posso dizer para vocês é que o custo da mão de obra na construção de uma casa popular gira em torno de 30%. Ora, se o custo da mão de obra tem um efeito muito grande sobre o custo total do produto que está sendo realizado, ele passa a ser algo importante, significativo para a gente estar atento, né? Porque se eu bobear, né, esses 30% pode ser algo representativo no resultado, né? Por outro lado, telha é uma coisa barata. E se eu estou lá com mão de obra, preciso jogar o telhado em cima, né? E o fornecedor atrasou, né? Mas eu sei que telha, junto com um monte de outras coisas, né, é 80% dos problemas de uma construção, né, cujo efeito dá no máximo 20% no custo. Ora, se é 20%, não entregou e eu estou com a mão de obra parada, eu receber de outro um pouquinho mais caro, obviamente eu vou estar economizando, né? Então, se vocês pegarem, né, e tudo que vocês forem trabalhar e olharem, olha, tem 20% das coisas que me causam 80% dos problemas, né? E tem 80% das coisas, das causas, né, que só vão mexer em 20%. Ora, esses 80% não são problemas, né? Eu tenho que gastar meu tempo nos 20%. Né? Uma confecção, o tecido é um dos maiores custos na confecção. Então, eu tenho que estar preocupado com o tecido, em segundo momento a mão de obra, mas eu não posso estar preocupado com a linha e o botão, né? Isso tem que ser uma coisa que, se causar problema, tem que resolver rapidamente. Porque linha, botão e outros elementos desses não representam 20% dos efeitos que vai acontecer na parada ou não da entrega do meu produto final. E o tecido, sim, se eu tiver algum problema e eu não receber ou aumentar o preço, o efeito é muito grande, né? Então, eu preciso administrar bem o tecido, né? Os outros não posso gastar tanto tempo assim, porque no final nem compensa. É isso que o princípio de Pareto coloca, é claro, com devidas proporções, né? O diagrama de Ishikawa, né, foi uma das ferramentas, e essa é ele que desenvolveu, né, e são usadas não só para entender, né, problemas, como organizar o raciocínio e a discussão sobre as causas de um problema, né? Então, por que ocorreu determinado problema de produção? Então, vamos dividir. Quais são as questões de mão de obra que pode dar esse problema? Quais são as ligadas a máquinas, métodos e materiais, né?
e a partir do efeito ou sintoma dos problemas, identificar as causas reais, né? Então, é uma maneira de você organizar o raciocínio para qualquer função, não só para a produção, né? Para qualquer coisa em administração que você necessitar. Né? Inclusive pode ser usado, por exemplo, para administração pública. Né? Porque as pessoas saem de casa, né? Durante a pandemia, quando o governador pedia para elas ficarem em casa. Né? E aí, empresários, né? Compromissos, e aí você ia desdobrando, né? Compromisso, pagar conta e tal. Né? Mas todos os empresários, os grandes tinham como resolver, até alguns sair passaram a ganhar mais, né? Porque eles puderam investir em delivery mais rápido. Né? As pessoas, né? Aí você começa, os motoboys, esses são os que vão fazer movimentar a economia. Então, esses são fundamentais, esses não pode ficar em casa. Né? Aí vamos pegar um outro tipo de pessoa. Né? O desempregado, alguém que perdeu o emprego por causa da pandemia, ou alguém que presta serviços diários, né? E ele ficou sem renda e ele sai tentando arrumar outro emprego, enfim, né? E aí você vai vendo, né? Assim, olha, se eu não eliminar determinadas causas, as pessoas vão continuar saindo. Né? Então, é uma forma de organizar o raciocínio para qualquer situação problemática. Quando alguns querem que funcione no Brasil, né, ou em qualquer outro país, o sistema Toyota de produção, nós vamos ter alguns problemas. Né? O fator cultural, isso é importante a gente ver. Né? A sociedade japonesa é muito diferente da sociedade de países ocidentais. Né? Há fatos culturais no Japão muito diferentes do nosso. Né? O sistema Toyota de produção recebeu forte influência ocidental, sim. Né? Taylor, Ford, Denny, Feinbaum e outros. Né? Mas no Japão ocorreram aprimoramentos e uma aculturação. Né? Os elementos influenciados pelos valores da sociedade japonesa. A sociedade japonesa nunca pôde desperdiçar. Né? A começar dos alimentos, eles não têm plantações, né? Espaço, né, de plantação, são grandes importadores de matérias-primas e alimentos. Né? Sempre trabalharam em grupos. Né? Eles, não há uma autoridade, né? As decisões são mais consensuais. Tanto que o presidente da empresa trabalhou muito tempo com engenheiro, né? E pensando como fazer e melhorar a Toyota. Então, são fatores importantes a gente pensar na cultura japonesa.